Este trabalho foi feito por Gabriel Missage Springer, Gabriel de Souza Brás, Lucas Rangel Moura e Gabriela Braga Esteves, para a disciplina de Materiais Elétricos do Cefet-MG. Nele iremos apresentar um pouco sobre o grafeno, um importante material aplicado na área da engenharia elétrica. Um elemento da tabela periódica que nos é muito familiar. Um elemento que mantém o nosso DNA unido, que forma carboidratos, proteínas e lipídios, dos quais dependemos para construir e alimentar os nossos corpos. Um elemento que é a base da vida como conhecemos. Um elemento que suas propriedades químicas permitem que ele assuma muitas formas diferentes e cada uma delas trazendo propriedades materiais de maneiras diversas e únicas. Estamos falando, é claro, do carbono, que seus átomos podem ter uma estrutura que torne o material extremamente rígido e duro, como o diamante, ou você pode pegar os mesmos átomos de carbono e formar um material tão macio que usamos como grafite e como lubrificante. Tudo isso apenas com arranjos e hibridizações diferentes dos átomos. Nesse vídeo, vamos falar sobre uma dessas formas que o carbono pode assumir, sobre o grafeno. O que é o grafeno? O grafeno é um material produzido a partir do grafite e é famoso por ser o material mais fino do mundo. Consiste em uma camada bidimensional de átomos de carbono organizados em estruturas hexagonais. Por ser bidimensional, sua altura equivale a um átomo. Em razão dessas características, o grafeno se torna recordista em certas propriedades físicas, como resistência mecânica e condutividades térmica e elétrica. O grafeno, na sua estrutura bidimensional, foi descoberto acidentalmente em 2004 pelos físicos russos Andrei Geim e Konstantin Novoselov, o que rendeu a eles o Nobel de Física em 2010. Contudo, desde 1930, já se sabia da existência desse alótropo do carbono. Propriedades. Como já foi falado, o grafeno possui algumas propriedades que o tornam um alótropo de carbono tão especial. Então vamos aprofundar um pouco nelas. Primeiramente, falaremos das propriedades mecânicas. O grafeno é o material mais resistente que existe, podendo suportar pressões de até 130 GPa. Para se ter uma dimensão dessa resistência, podemos compará-lo com o aço, que é um material muito resistente e largamente utilizado. O aço suporta apenas 1/3 da pressão suportada pelo grafeno. Tamanha resistência se deve às fortes ligações químicas. E mais, além de resistente, o grafeno é muito elástico, possuindo alto modo de Young. Ele possui alta impermeabilidade decorrente de pequenas áreas de cada hexágono de carbono. E também é um material muito leve. Sua densidade é de 0,77 gramas por metro quadrado, cerca de 1000 vezes mais leve que uma folha de papel. Propriedades elétricas. No grafeno, os elétrons conseguem se propagar quase livremente, sem sofrerem desvios ou colisões. Por causa da estrutura hexagonal, os elétrons deslocam-se em velocidades relativísticas, próximas da velocidade da luz. Em temperatura ambiente, a resistividade elétrica do grafeno é a mais baixa que se conhece. Ela vale cerca de 10 a 6 ohms. Isso é menor que a resistividade da prata, que é o melhor condutor metálico conhecido. Propriedades térmicas. O grafeno é excelente condutor térmico. É o material com maior potencial de dissipar calor, dissipando mais que qualquer outro conhecido. Alguns estudos sugerem que a sua temperatura de fusão seja de 4125 Kelvin. Isso vale cerca de 3.851 graus Celsius. Propriedades ópticas. Apesar de ser extremamente fino, o grafeno é visível a olho nu. Isso acontece porque, devido às suas propriedades relativísticas, o grafeno permite a passagem de 97 a 98% da luz. Então, empilhando-se diversas folhas de grafeno,
é possível produzir um corpo perfeitamente negro, capaz de absorver quase toda a radiação incidente sobre ele. O que pode ser feito com o grafeno? Depois de vistas tantas propriedades importantes, é de se imaginar que o grafeno possui vastas aplicações tecnológicas. Dispositivos como tela de LED dobráveis, células fotovoltaicas como em painéis solares, telas sensíveis ao toque, mais resistentes, transistores mais eficientes, supercapacitores, dissipadores de calor e superbaterias de celular são alguns exemplos das tecnologias possíveis por meio da aplicação do grafeno. Uma curiosidade bastante interessante é que, recentemente, um aluno da Universidade do Estado da Califórnia descobriu que, submetendo-se um disco de grafeno a uma carga elétrica durante 2 segundos, é possível manter aceso um LED por até 5 minutos. Mas a utilização do grafeno vai além. No mundo dos esportes, a raquete usada pelo tenista Novak Djokovic combina a leveza e a resistência do grafeno, prometendo melhor transferência de energia e mais potência durante as rebatidas, sem deformações permanentes da estrutura. No Brasil, essa raquete custa cerca de R$ 2.000. Já a empresa italiana Vittoria utiliza o grafeno como matéria-prima para a fabricação de pneus para bicicleta de alta performance, e a chinesa Huawei utiliza películas de grafeno no sistema de resfriamento de alguns dos seus melhores smartphones. Desafios. Acho que já deu para notar que o grafeno tem se mostrado como um material espetacular em diversas áreas, inclusive na engenharia elétrica. Mas ainda há desafios na sua utilização, que se pautam principalmente na dificuldade de obtenção. Na natureza, não se encontra a forma bidimensional, que apesar de ser excelente para a utilização, é muito instável quimicamente falando. Dessa forma, é encontrado o grafeno multicamada, que é bem menos interessante na utilização tecnológica. Portanto, são necessárias técnicas laboratoriais para a obtenção do grafeno na forma como é utilizado para a indústria tecnológica. Por essa razão, a comercialização do grafeno ainda é pouco viável e o seu preço é muito elevado. Preço. Falando em preço elevado, vamos aos números. Uma das formas de se obter o grafeno é através da deposição de vapor em substratos metálicos, como cobre. Uma folha de grafeno tem 12,9 centímetros quadrados e pode custar até $275, que convertendo dá mais ou menos R$ 1.360. Ou seja, cada centímetro quadrado de grafeno pode custar até $21, ou R$ 104. Fatores como a assimetria ou impurezas podem diminuir esse valor, porém também reduzem a eficiência de suas propriedades mais interessantes. Também é possível obter o grafeno a partir do grafite, mas isso não deixa o valor mais barato. 1 quilograma de grafite produz apenas 150 gramas de grafeno, que é vendido a mais de $15.000, ou R$ 74.000. Promessas de vida útil. Atualmente, existem vários estudos acerca do grafeno e uma das grandes perspectivas é sobre a sua vida útil. Estima-se que um carro movido a bateria de grafeno poderia percorrer 400 km e que um celular com bateria de grafeno teria carga por cerca de 400 horas. A Nanograph afirma que em laboratório as suas baterias de grafeno têm aumento de 50% na vida útil em comparação às de íons de lítio e uma redução de 25% na pegada de carbono. Elas oferecem a mesma capacidade com a metade do peso. Contudo, isso geraria um grande problema: curto-circuito. Se as baterias de grafeno entrassem em circulação em grande escala, a rede elétrica que temos hoje não suportaria. Grafeno e reciclagem. Recentemente,
o químico James Tour e sua equipe, da Rice University, nos Estados Unidos, descobriu uma forma de transformar lixo em grafeno, usando um breve pulso de energia que aquece o material a 5.000 graus Celsius. Ele batizou o processo de flash graphene e também afirma que tudo ocorre em apenas 10 milissegundos. De acordo com o químico, pode ser usada qualquer matéria-prima que tenha carbono, como restos de comida, material orgânico, plásticos misturados ou pneus de borracha. A presença de outros elementos não seria um problema. Após o flash, o que sobra é apenas grafeno puro, porque todas as outras substâncias são transformadas em gases que podem ser capturados, separados e reaproveitados. Grafeno no Brasil. O Brasil detém as maiores reservas de grafeno do mundo. O país é hoje um dos que estão na corrida pela busca de métodos mais baratos e eficientes para a produção de grafeno. O primeiro laboratório da América Latina destinado a pesquisas com grafeno está localizado no Brasil, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, chamado de McGrath. Mas, ainda hoje, a maioria dos testes com grafeno é feita apenas em laboratórios, em ambientes controlados e longe do mundo real. Contudo, os pesquisadores da área acreditam que esse processo de amadurecimento de ideias é normal e esperado, visto a complexidade do material e os poucos anos de descobrimento. Ainda de acordo com especialistas, um dos maiores problemas relacionados ao grafeno é a falta de controle de qualidade, uma vez que ainda não existe um sistema universal para avaliar níveis de defeitos, características dimensionais e funcionalidades dos diferentes tipos de grafeno fabricados atualmente em grande escala. Na tentativa de contornar o problema, no Brasil, o Inmetro utiliza metrologias avançadas para garantir uma assinatura confiável ao grafeno nacional. Essa atuação inclui desde trabalhos científicos alinhados com organizações internacionais e nacionais de metrologia e padronização, como o ISSO e a ABNT, por exemplo, até questões específicas de aplicação e controle de qualidade em universidades e fábricas produtoras de grafeno. Como aplicações, podemos citar a UFMG, que melhora o cimento com nanotubos de carbono para aumentar a durabilidade do material. As fibras nanométricas modificam as propriedades do cimento comum depois do acréscimo de água, resultando em um produto mais resistente a fissuras e à compressão. Curiosidades. Um projeto da União Europeia, nomeado de Graphene Flagship, destinou cerca de 1,3 bilhão de euros, aproximadamente 6,4 bilhões de reais, para pesquisas relacionadas ao grafeno, aplicações e desenvolvimento de produção em escala industrial. Cerca de 150 instituições em 23 países participam desse projeto. A primeira mala desenvolvida para viagens espaciais possui grafeno em sua composição. Seu lançamento está previsto para 2033, quando a NASA pretende realizar expedições para Marte. O borofeno é um novo concorrente do grafeno. Esse material foi descoberto em 2015 e é tido como uma versão aperfeiçoada do grafeno, sendo ainda mais flexível, resistente e condutor. Conclusões. Pode-se notar então que o grafeno é um promissor material para a indústria e para as tecnologias. Para a engenharia elétrica não é diferente. Suas propriedades têm se mostrado de altíssimo valor, e a sua utilização poderia ser benéfica, tanto para o desenvolvimento de tecnologias ainda mais potentes, quanto para o meio ambiente, uma vez que há perspectiva de redução da emissão de carbono quando comparado a outros materiais. Contudo, também foi possível perceber, para o mundo todo, inclusive para o Brasil, que possui a maior reserva do mundo, que a obtenção de grafeno ainda é muito complexa. Espera-se que os países continuem investindo no material e que novas descobertas possam ser feitas
para que no futuro possamos utilizar o melhor da tecnologia que o grafeno promete proporcionar.